retornamos com este ensino. Eu quero falar hoje sobre as experiências, a jornada que eu vivi na minha maternidade, que trouxeram este empoderamento, esta certeza, esta convicção, essa identidade, segurança, tudo que eu vou transbordar aqui. Deus é bom e eu quero orar neste momento. Pai, mais uma vez nós estamos aqui. É no nome santo e poderoso de Jesus. Senhor, eu não conheço a realidade espiritual, Senhor, nem a física de cada uma que está aqui, mas o Senhor conhece. Então eu quero te agradecer por tudo que o Senhor está operando e realizando, Pai. E eu quero declarar agora um alinhamento profético, Deus, para a tua honra e para a tua glória. Eu quero declarar que somente o teu Espírito Santo fala. E eu quero abençoar, Senhor, a maternidade de cada uma com leveza, com paz, com gratidão, em nome de Jesus. E eu quero, Senhor, declarar mais e mais da tua presença e da tua voz. Pai, não queremos glória para nós, mas realmente aprender qual é a tua vontade. Então hoje, continua nos ensinando. Espírito Santo, eu quero te convidar para todo este tempo. Você é a testemunha de Cristo no nosso coração e é o melhor amigo que eu realmente posso ter nessa jornada como mãe. Então eu honro a tua voz, eu honro a tua sabedoria, eu honro as tuas direções. Muito obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos avançar e muito. Esta é a penúltima aula, se assim eu posso dizer, é o penúltimo vídeo e eu vou compartilhar as minhas experiências e a sua vida vai viver um romper, vai viver também um equipar deste entendimento de que Deus é o maior interessado na sua maternidade, na criação e na educação dos seus filhos. Pois bem, eu ensinei para o Heitor e o Davi que Deus fala com eles também. Trouxe esse ensino das vozes, lembra que nós tivemos no vídeo anterior? As 3 vozes que nós ouvimos, expliquei para eles o que vem na voz de Deus, o que vem na voz do inimigo e o que vem na voz de cada um. E comecei a intencionalmente encorajar eles a perguntarem para Deus. Lembra uma pergunta que nós fizemos? Deus, como você me vê como mãe? E foi a primeira pergunta que eu fiz para eles, foi para perguntarem ao Espírito Santo como o Espírito Santo me via como mãe. E comecei a escutar coisas lindas, incríveis a respeito disso. Mas além dessa pergunta, eu fiz uma em específica. Com meu filho mais novo. Foi um dia que preparado por Deus. Depois eu falei, meu Senhor, como você preparou esse dia, Pai? E eu perguntei, conduzi ele, eu dei um papel, eu dei uma caneta na mão dele, porque ele tinha ali 4 anos. Então a gente precisa conduzir a criança na forma que ela vai se comunicar. Uma criança de 4 anos não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe desenhar. E eu entreguei o papel para ele e eu falei, filho, eu quero que você pergunte agora para Jesus se você está acreditando em alguma mentira. E rapidamente ele nem perguntou, ele já me disse assim, eu já sei. Então, olha, o Noah, realmente ele é uma criança que já sabe das coisas. Eu fico impressionada como ele fala das coisas muito bem. E ele carrega muita identidade de filho amado de Deus. E ele falou, ele já me disse, eu já sei. Ele me disse que não tem um bicho embaixo da cama. Então ele desenhou a cama, desenhou ele. E ele falou, ele me disse que ele que tá na cama comigo. Não tem bicho lá. E eu fiquei assim, né, de queixo aberto, realmente impressionada, porque eu não imaginava que o meu filho estava tendo um tipo de pensamento desse. Eu estou compartilhando este exemplo para que você seja encorajada a exatamente trazer a voz de Deus para dentro da sua casa e você vai descobrir coisas que nem imaginava.
ou talvez que você pensou que não tinha nada a ver, mas no reino de Deus havia uma porta aberta, havia algo ali que meu filho acreditava nessa mentira. Então eu conduzi ele num tempo de oração e nós quebramos a concordância com essa mentira e agradecemos a Deus pela verdade. Qual era a verdade? Não tem bicho nenhum debaixo da cama. E agora para você já está aparecendo o título deste tema de hoje, que é Vivendo a Transformação, Prática e Resultados. É muito bom você escutar o ensino sobre a voz de Deus, mas eu não quero apenas te ensinar. Eu quero que você esteja totalmente com as ferramentas nas tuas mãos para começar a viver uma realidade de romper. E isso acontece e vai acontecer somente com a prática. Não tem a possibilidade de você simplesmente saber e não participar com o Senhor. Você precisa arregaçar aí suas mangas, no ditado bem popular, e trabalhar em parceria com o Espírito Santo e viver a sua transformação. E essa imagem que eu coloquei de uma mãe ali abraçando o filho e o filho realmente transtornado, fora de si, incontrolável, é porque a minha experiência materna foi assim. Quando o Davi, que hoje tem 6 anos, mas na época ele tinha ali por volta dos seus 4 anos, né? Ele, uma criança que o nome dele significa aquele que é amado, mas ele tinha comportamentos muito contrários à identidade que ele deveria ter. Eu vou te explicar como era. Ele gritava muito, ele me batia, ele me xingava, ele tinha muita crise de raiva e de ira, e era impressionante, ao ponto que eu cheguei a achar mais de uma vez que ele estava endemoniado, porque a gente quer dar nome para esses tipos de situações que a gente não sabe nem como agir e nem como contornar. Eu fui percebendo no ensino do meu filho mais velho que eu estava muito irada e não estava trazendo o domínio próprio e nem a mansidão para o tempo de ensino na mesa. E para este meu filho mais novo, desde quando ele nasceu, que ele começou a apresentar a personalidade forte que ele tem, e isso é lindo, é algo que eu admiro nele, o quanto ele é posicionado sobre algo, e eu espero que ele leve isso para a vida dele, e principalmente nesse posicionamento do que é a verdade, que é o que eu tenho ensinado, meu esposo, nós como família temos ensinado. Quando ele começou a militar contra ao que eu estava ensinando e se opor, eu comecei a convidar o medo e o controle para a minha maternidade. Por eu me sentir insegura, eu ter problemas no ouvir a voz de Deus, eu comecei a convidar isso. E eu trazia muito a agressão física. Hoje isso não faz parte mais da minha vida. E eu oro para que Deus, Ele realmente mude o seu coração. Ele realmente encontre o lugar mais profundo, onde você precisa se encontrar e viver na realidade de quem Ele diz que você é. Aquela mãe amorosa, aquela mãe atenciosa, aquela mãe que tem o coração voltado em seguir simplesmente o amor. E eu chego a me emocionar falando porque eu sempre quis seguir o amor e não sabia. E hoje eu vejo que cada vez mais eu estou mais perto. Eu estou mais perto. Eu prossigo para o alvo. Não digo que eu alcancei, mas eu estou cada dia mais perto do meu alvo, que é apresentar o coração de Deus para os meus filhos. E eles saberem que Deus, eles estando felizes, Deus está alegre com eles. Mas eles também errando, Deus permanece alegre com eles. Deus não é um Deus que pune, não é um Deus que ensina por meio do castigo.
Deus tem a forma dele de seguir o amor e trazer o ouro dos meus filhos. E assim também com os seus filhos, com as suas filhas. Deus ele tem a forma dele de trazer o ouro para liberar a identidade e transformar a realidade. Então eu sou muito grata a Deus. E este meu filho, com esse comportamento, ele realmente me desafiou muito e fez vir à tona o que eu tinha de pior. E nesse cenário, em 2023, como eu já disse, a voz de Deus encontrou a minha maternidade e eu comecei a apresentar isso a Deus. Foi lindo. Eu comecei a falar com o Senhor sobre isso. Eu identifiquei dentro da minha casa o que estava desalinhado com a voz de Deus. E agora eu falo com você sobre os passos práticos que mudaram e transformaram o meu ambiente familiar. Primeiro, a identificação, identificar, arrepender-se, quebrar a concordância e declarar a verdade. Como aconteceu a minha jornada? Eu identifiquei que na minha casa tinha briga, tinha confusão, tinha medo, tinha controle, tinha insegurança, tinha gritaria, tinha desconexão. Então eu identifiquei, eu escrevi num papel tudo que eu via dentro da minha casa que não estava no padrão. Qual é o padrão? Os frutos do Espírito Santo. Se você quer, volte no vídeo anterior, dê uma passadinha por lá para aprender com que a voz de Deus se parece, de que forma que Deus fala. E retorne aqui para que você realmente esteja bem afiadinha para trazer este propósito para dentro da tua casa. E eu identifiquei e comecei a falar para cada uma das coisas que eu não aceitava isso dentro da minha casa, seguindo esse passo que eu acabei de passar. Então, a falta de paz também foi uma coisa que eu vi. O que eu fazia? Dentro de casa, as crianças iam para a escola somente em meio período, então elas tinham um tempo comigo em casa, final de semana. E nesse tempo, quando eu percebia que começava a vir a briga ou a gritaria ou a insegurança, mas principalmente a falta de paz, eu percebia que o ambiente começava a mudar, porque Deus ele nos ajuda a discernir. Lembra da sua voz que discerne? Eu subia para o meu quarto, deixava os meus filhos embaixo ali brincando, assistindo, e eu falava: briga, eu tô te vendo dentro da minha casa e eu quero dizer para você, você não é bem-vinda aqui. E simultâneo a isso, na sequência disso, eu dizia: eu quebro toda concordância com você, eu não te convido. E eu me arrependo, Deus, eu me arrependo por concordar com isso, por ter trazido isso para minha maternidade, para o meu dia, para a minha identidade. E eu quero convidar agora a paz. Eu convido a paz. E em momentos eu perguntava: Espírito Santo, o que eu convido agora? E o Espírito Santo me dizia. Eu prestava atenção no que ele estava me falando e eu declarava aquilo também. Mas você pode usar aí como um espelho os frutos do Espírito Santo para ser o padrão definitivo e constante aí na sua maternidade. E antes dessas situações continuarem a acontecer, como eu disse, eu fiz uma lista, eu identifiquei tudo que estava fora do padrão, separei um tempo ali, coloquei as crianças para dormir, deixei o marido cuidando das coisas dele e eu comecei a falar para cada uma das coisas que eu vi desalinhado dentro de casa. Eu falava: medo, eu estou te vendo dentro da minha casa e eu quero dizer que você não é mais bem-vindo aqui. Insegurança, você não é mais bem-vinda dentro da minha casa. Gritaria, você não é mais bem-vinda dentro da minha casa. Você vai embora. Senhor, eu me arrependo por ter feito parceria com gritos, com confusão, com medo, com a insegurança. Eu quebro toda a concordância
em nome de Jesus, e eu convido para dentro da minha casa os frutos do Espírito Santo. Eu convido para dentro da minha casa a voz de Deus. E ali palavras iam surgindo na minha boca e eu ia declarando profeticamente o que eu estava convidando. E instantaneamente eu percebia que o ambiente mudava cada vez que eu fazia esta oração. E isto se chama inteligência espiritual, empoderamento. A voz de Deus, ela nos empodera, ela nos dá essa certeza de que o que eu decreto, ele tem que vir à existência. A Bíblia nos diz claramente que nós chamamos à existência aquilo que não é, como se já fosse. Então eu passei a chamar na minha maternidade o que eu estava vendo pelos olhos da fé, por essa renovação da minha mente. E este é um convite para você também, como uma mãe cheia de garra, uma mãe leoa, uma mãe posicionada. E aí vem uma pergunta fundamental, e eu preciso trazer isso para você aqui. Por que é tão importante eu renovar a minha mente na maternidade e praticar esses 4 passos? Lembra quais são? Acabei de te falar, que é identificar o que está desalinhado, depois se arrepender, depois quebrar a concordância e, por último, você vai declarar a verdade. Renovação da mente é declarar a verdade, o que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, quando orou por cada um de nós, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então existe esta oração que ecoa até hoje. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados na verdade. Então por que fazer a renovação da mente? Primeiro, porque Jesus Cristo orou por isso. Jesus pediu ao Pai que a gente tivesse uma vida santificada, alinhada na verdade. E só existe uma forma de fazer isso. A mentira, em todo lugar que ela está, seja na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial, seja no seu trabalho, seja na tua maternidade, no teu casamento, ela precisa ser substituída pela verdade. A verdade precisa ter o trono no teu coração e na tua casa, conhecendo a verdade e ela libertando. Então, por isso que a renovação da mente é muito importante. Romanos 12:2 vai nos dizer: não se conforme com o padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E Jesus Cristo, quando iniciou o ministério dele, ele começou dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E lembra que eu falei com você que a voz de Deus, ela é um convite para aprender de Cristo e viver os frutos do Espírito Santo. E é este convite que Jesus passou a fazer, só que em outras palavras. Mude a sua maneira de pensar. E um exemplo que eu escutei muito incrível sobre a renovação da mente é o seguinte: você pensa numa floresta aí cheia de árvores, não tem estrada para passar, mas você precisa passar naquele caminho. Então o que você faz? Você pega ali uma motosserra, talvez, se você não tem uma motosserra, você vai pegar um machado ali, você precisa cortar as árvores e tirando ali as ervas daninhas, tirando os matos que tiver na frente. Então isto é a renovação da mente. Quando você precisa criar um caminho aqui na sua mente, onde não tem uma estrada para passar, e talvez você vai ter um trabalho um pouco maior aí. Então vou compartilhar minha jornada para você saber que foi um trabalho ali árduo. Não foi da noite para o dia que o comportamento do meu filho mudou e nem o meu comportamento mudou. Mas eu percebia que ao declarar, ao trazer à existência o que eu desejava com o padrão do reino, eu percebia que o meu ambiente mudava e naturalmente eu tinha a capacidade de agir naquilo que eu estava declarando. Se nós formos no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 e 5, vai estar escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo o quê? Argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo o entendimento, à obediência de Cristo. Jesus disse que ele morreu na cruz para que todos tenham a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, seu único Filho. Então ele morreu na cruz para que a gente tenha a vida eterna. E a gente conhece a vida eterna quando nós conhecemos a Deus. Então a renovação da mente, ela nos tira de um lugar de mentira, de um lugar onde argumentos e altivez se levantam contra a quem Deus realmente é. E algo que eu aprendi e tem transformado a minha mente, a minha história, a minha jornada, desde quando Deus se apresentou em 2023, é que Deus é bom, não importa as circunstâncias. Ele é bom. Deus é bom, Ele não traz o castigo, Ele não traz a dor, Ele não traz a punição. Jeremias 29:11, nós lemos aqui no vídeo anterior que Ele bem sabe os planos e o pensamento ao nosso respeito. Pensamentos de paz e de nenhum mal. Então este é o nosso Deus. E renovar minha mente nesse entendimento, saber que hoje existem enfermidades no mundo e existem dores, mas que nenhuma delas foi vontade de Deus e continua não sendo vontade de Deus, porque Ele só deseja o bem. E a palavra nos encoraja a dizer que a criação aguarda com muita expectativa para que os filhos de Deus se levantem e se posicionem na terra. Então você é uma filha de Deus, chamada para um tempo como esse, para se preparar e para se levantar e dizer dentro da sua casa: na minha geração, não. Na minha geração, não. E foi o que eu fiz. E a minha pergunta para você agora é: o que se levantou dentro da sua casa que não está alinhado com a voz de Deus? Pratique esse espaço da renovação. Faça como eu fiz e viva o sobrenatural. Viva o profético. Nós vemos na Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 4, do versículo 17 ao 21, a história de uma mulher que talvez não é tão mencionada. Porque no livro de Juízes a gente tem a história de Débora. Mas nós temos também a história de Jael. Abra lá comigo essa história impressionante. Está escrito: Císara, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Heber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de queneu Heber. Jael saiu ao encontro de Císara e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císara disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Jael aqui, estrategicamente, ela vence o inimigo dentro da sua própria casa. E eu quero dizer para você que você também vai vencer o inimigo dentro da sua própria casa. Mas o inimigo não é o seu filho, não é sua filha, não é o seu cônjuge, não é o comportamento destrutivos que eles têm, não é a irritação, não é a briga. O inimigo é aquele que está em Efésios no capítulo 6. Os nossos inimigos não são carne e nem sangue, mas são principados e potestades, que estão nas regiões celestiais. E estes principados e potestades, que é a voz do inimigo, lançam setas, lançam mentiras e argumentos para nos confundir e nos fazer entrar em desconexão familiar e declarar sobre os nossos filhos e as nossas filhas o que eles não são.
A gente olha um comportamento desobediente, a gente declara: você está me desobedecendo, você é desobediente. E nessa maternidade, o convite para mim e para você é: declare o ouro que a sua criança tem. Declare o que Deus está dizendo que ela é. Então você enxerga a desobediência, você declara: filho, você é obediente. Isso não está combinando com você agora. Você precisa agir como o príncipe ou a princesa que você é no reino de Deus. E assim você libera a identidade e a capacidade de eles mesmos agirem naquilo que está saindo da sua boca, que está saindo ali, da tua autoridade, a tua voz profética dentro da sua casa. E com qual base eu falo isso com tanta ousadia para dizer para você assim: a tua voz, ela traz esse romper. Se você for comigo no livro de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, o que aconteceu? Primeiro, o Espírito Santo foi profetizado em Joel 2, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Em Atos 1 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E em Atos 2 o Espírito Santo literalmente desce. E quando ele desce, os 120 que estavam ali reunidos, pousou sobre eles línguas como que de fogo. E essas línguas sobre cada um como uma forma de unção, porque o Espírito Santo ele é uma unção dentro de nós. Cada um começou a falar, começou a profetizar em outras línguas as maravilhas de Deus, ao ponto que os povos que vieram de longe, medos, elamitas, pardos e alguns outros que estavam ali, começaram a se perguntar como eles estão falando das maravilhas de Deus nas nossas próprias línguas maternas, se eles não sabem falar nas nossas línguas. Então, o batismo do Espírito Santo, ele foi marcado com um liberar de voz, um liberar profético, de ordem, de execução, de falar da maravilha de Deus. E o que você vai fazer dentro da sua casa? Você vai falar o que Deus está dizendo para você falar sobre você mesmo, sobre a sua maternidade, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre o seu esposo. Você vai declarar a vida e não vai declarar a morte. Este é o convite do profético. A palavra também nos diz que todos podem profetizar, que Paulo fala: eu gostaria que todos profetizassem, porque profetizar, a atitude de profetizar, ela edifica, ela exorta e ela encoraja. E nesta jornada destrutiva e terrível para o inimigo, Deus foi me ensinando. E como eu disse, eu comecei a perguntar para o Senhor como eu iria ensinar o meu filho mais novo que aquele comportamento de bater, de xingar, estava destrutivo e não estava sendo bom nem para ele, nem para mim, nem para o meu filho mais velho, nem para minha casa inteira. E Deus começou a me encontrar e a me dizer que todas as vezes que ele viesse com as mãos armadas para me bater ou para me chutar, que eu não deveria corresponder com grosseria, nem ficar tentando ali na hora falar para ele: para, você tem que parar de fazer isso. Mas Deus me falou em silêncio, em silêncio. Veja bem o exemplo da Jael. Em silêncio, eu quero que você só abra o seu braço. Fique ali em posição de braços abertos para ele. E a única coisa que você vai dizer é: eu te amo. Você tem o colo da mamãe. Eu amo você. E assim por vários dias eu fui repetindo e fazendo a mesma coisa. Até que teve um dia em específico que, quando ele foi levantar as mãos dele para começar a me dar socos, ele simplesmente, instantaneamente baixou as mãos e se jogou no meu colo. Ele se jogou no meu colo e começou a chorar, como quem estava entendendo o que eu estava profetizando, com a minha expressão física, mas também com o meu falar e liberar o amor, a identidade de que ele é amado. E eu percebi essa mudança e isso foi gratificante. Mas
Eu não falo pelo comportamento dele, eu falo por mim, porque ao me posicionar desta forma, eu fui a maior beneficiada nisso. Eu fui mudando a minha mente também. E Deus acelera, né? Eu declaro uma aceleração aí na sua casa, como eu achei que as coisas foram muito aceleradas dentro da minha casa, inclusive. Mas assim, como era uma jornada de abrir esse caminho em meio a uma floresta que não tinha o caminho para passar, havia dias que é como se tivesse recaídas, eu vou usar essa expressão. E voltava eu ali, às vezes sendo grosseira e não entendendo ainda o comportamento do meu filho e o Senhor me ajudando nisso tudo. Então não tem problema se você está aprendendo e ainda erra, não tem problema. Deus é ótimo em nos perdoar e Ele nos dá graça e favor para a gente tentar mais uma vez. E Ele nos dá essa condição de perseverar. E foi numa noite assim que aconteceu novamente, ele foi dormir, ele me bateu aquele dia, eu me irritei e eu não me lembro se eu cheguei a bater nele, mas verbalmente eu fui muito grosseira, enfim. E naquela noite assim, eu estava ali na cama quase para dormir e eu falando com o Senhor em pensamento, eu falei, Senhor, eu não aguento, o que eu faço? Alguma coisa tem que acontecer aqui para isso definitivamente não ser um padrão dentro de casa mais. E eu entendi que o Senhor falou assim no meu espírito naquele momento, ora em línguas sobre ele por 10 minutos. E foi o que eu fiz. Por 10 minutos eu fiquei orando em línguas sobre o meu filho. Não passei de 10 minutos, foi 10 minutos pontualmente. Eu estava cansada, já era tarde da noite e a gente tinha acabado de ter uma situação difícil ali, desafiadora. E eu orei e encerrei e fui dormir. Só que naquela noite em específico, eu tive um sonho. E neste sonho, esse meu filho, ele vinha até mim, ele mostrava esse dedo aqui do meio e ele puxava um bichinho do dedo dele. E sabe esses bichinhos de arroz branquinho? E ele falava, olha mamãe, tá quase saindo, tá quase saindo. Ah, como eu sinto a alegria de Deus em compartilhar para vocês esse testemunho. E na hora eu falava assim para ele, nossa filho, realmente tá quase saindo. E eu já sei o que a gente vai fazer para terminar de sair esse bichinho. Eu vou chamar o teu pai, vou pedir para ele na farmácia, ele vai comprar uma pomada, nós vamos passar a pomadinha e esse bichinho vai sair. Interpretação do sonho. Precisava trazer a figura do meu esposo para também profetizar e declarar sobre a vida do meu filho. E assim nós fizemos. Declaramos, profetizamos. E eu vou dizer para você, o comportamento dele mudou muito a partir daquele dia. Essas situações terríveis pararam de acontecer. Não aconteciam mais. Deus mostrou a fidelidade dele através da voz dele em essa situação. E eu sou muito grata ao Senhor por isso. Passados aí alguns dias, semanas, não sei se chegou a ser também meses, estou eu novamente vivendo mais uma situação difícil com meu filho. Mas eu já tinha tido um romper, eu estava vivendo romperes e transformações diárias. Mas nesse dia foi bem complicado também, foi uma crise ali bem... eu acabei não sendo no padrão que eu estava aprendendo e principalmente ele. E aí naquela noite eu sentei assim na mesa, na minha casa, como eu estou aqui sentada na mesa, né? E eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Chega, que situação que é essa? Eu preciso ver o romper definitivo, eu não aguento mais. Eu estava cansada mesmo, eu estava assim, quase que jogando tudo pro alto. E naquele momento o Senhor me lembrou de um outro sonho que eu tive. E Ele foi trazendo à minha memória todo aquele sonho que eu não tinha interpretado ainda, eu só tinha anotado aquele sonho. E eu vou compartilhar com você este sonho, detalhadamente. Neste sonho, eu via na minha mão, eu sabia que era uma entidade maligna que estava na minha mão. E era como uma figura de um boneco. E eu arrancava as pernas daquele espírito, eu arrancava os braços e eu jogava no fogo e eu queimava. Depois o sonho continuava e eu ia para um outro ambiente onde eu pegava a roupa do meu filho, eu sabia que era a roupa do meu filho mesmo,
eu pegava a roupa dele com uma varetinha até para mim não relar a minha mão. Era como se aquela roupa tivesse contaminada, né? Então eu pegava e colocava dentro de uma sacolinha plástica essa roupa e amarrava bem a sacolinha para que não saísse a contaminação, para que ficasse vedado ali dentro. E por último, o sonho finalizava comigo em um banheiro. E neste banheiro eu pegava uma mangueira, essa de lavar calçada mesmo, e eu lavava o meu ventre com essa mangueira. No sonho, coisas que a gente nem imagina acontece. O que a gente não faria na nossa realidade natural, a gente faz em sonho. Então, no sonho, eu pegava essa mangueira e eu enfiava ela por baixo mesmo, no canal ali, e ela chegava até o meu útero e caía ali muita sujeira, até que a última sujeira caiu. E quando essa última sujeira caiu, instantaneamente no sonho, ao meu lado eu via um espírito. E esse espírito, quando ele viu que a sujeira caiu do meu ventre, ele virava para mim, tipo, o que você fez? O que você acabou de fazer? E ele vinha para novamente ter um contato comigo, porque que eu entendi? Eu entendi que Deus estava falando que não havia mais contaminação, né? Que eu havia feito a limpeza completa. E neste momento que eu via que esse espírito estava vindo em minha direção, eu pulei dentro do vaso sanitário, né? Repito, em sonho acontecem umas coisas muito loucas e eu não tenho receio de compartilhar para você como que foi aqui, porque não tem nada a ver comigo, não foi eu que eu falei, foi Deus quem falou. E o testemunho deste sonho, ele vai encontrar você. Eu estou mais preocupada com que o testemunho de Cristo que eu estou compartilhando aqui, pedindo para que o Senhor faça na sua vida também, na sua maternidade também. E eu pulava dentro do vaso. Por que dentro do vaso? Porque era um lugar que tinha água na minha frente. Então, qual que é a minha interpretação ali? Mesmo com pouca água, mesmo com pouco entendimento, mesmo com pouca compreensão, eu fui, entendeu? Eu fui no caminho que tinha. Eu fui, Deus estava dizendo, você foi fiel em seguir o que eu estava dizendo para você seguir. E olha só o que você fez, filha. E ao momento que eu pulava nessa água da privada, eu caía embaixo num outro ambiente onde tinha muita água. Era quase que ela me cobria de tanta água que tinha. E era uma água muito transparente, muito limpa, muito cristalina. E nesta água, eu sabia que esse espírito veio ali atrás de mim, só que ele não me seguiu mais. Eu encontrei uma porta e eu saí desta água e passei por esta porta. E eu sabia que não tinha me acompanhado mais. E neste momento, sentada à mesa, bem frustrada e pedindo para o Espírito Santo a direção de como fazer, do que fazer, neste momento ele me lembrou e eu entendi ele me falando: declara o teu sonho, você vai trazer à existência o teu sonho, porque espiritualmente ele já aconteceu. Declara, declara, declara. E eu comecei a declarar pro inimigo verdadeiro, né, para esse espírito, que ele não tinha mais poder na minha maternidade, porque eu tinha destruído ele com a força das minhas mãos. Eu esquartejei ele, né, destrocei, que eu havia queimado ele, que a roupa dos meus filhos estavam, do meu filho, né, já estava assim, totalmente livre de contaminação, e que o meu ventre estava totalmente limpo, e eu já estava num lugar no espírito, e ele não tinha mais acesso. E eu posso dizer para você, a partir daquele dia, foi realmente o romper definitivo. Claro que alguns dias ali ainda se passaram, semanas, e eu percebia que o meu filho ainda tinha o comportamento de levantar a mão e querer vir me chutar. Mas quando eu fazia a atitude de demonstrar o caminho do amor para ele, ele desmontava tudo que ele tinha armado e ele se jogava. E hoje, como que é? Hoje é muito bom. Hoje é muito bom, porque ele sabe que ele tem o colo da mamãe para se jogar nesses momentos. Então, assim, eu não tinha medo, eu não tenho medo quando ele se irrita, porque naturalmente a gente se irrita. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, eu estou nesse caminho de ensinar para ele que ele pode se irritar, mas ele não pode deixar isso dominar e mudar
o comportamento dele, porque quem manda é ele, né? Ele tem que ter esse entendimento. E é muito lindo ver como eles compreendem este ensino, sim. Então não caia na mentira de que a criança não vai saber, não vai entender. Ela vai compreender e ela vai entender, sim. E é linda essa jornada com a voz de Deus. Eu venci alguns inimigos nessa jornada profética, que foi o medo e foi a insegurança. E hoje o amor, ele tem lançado fora todo o medo na minha identidade como mãe. Sabe, eu tinha muito medo e insegurança quando eu tinha que ensinar eles sobre a Bíblia ou qualquer outro ensino. Eu começava a trazer o conteúdo, mas eu me sentia assim intimidada, incapaz, insuficiente de fazer aquilo e eu cancelava o que eu estava fazendo. E hoje não. Hoje eu caminho nessa ousadia e esse entendimento de que eu vou perseverar. Os meus filhos escutam a voz de Deus, essa mente renovada. E eu quero compartilhar com você também mais algumas experiências dentro de casa, como as crianças ouvindo a voz de Deus. O Heitor, certo dia, ele estava no quarto sozinho e ele falou: mãe, tem alguma coisa aqui no quarto. E nesse entendimento, eu sei que ele é uma criança que tem visão aberta, porque realmente ele tem visão aberta. Um dia ele me disse que tinha um leão atrás de mim, e ele fez até um desenho desse leão atrás de mim, que eu entendi que é o leão da tribo de Judá. E hoje realmente tem um leão aqui atrás de mim, neste quadro profético que eu ganhei de presente. E um dia ele falou isso pra mim, que tinha alguém no quarto. Eu subi rapidamente e falei pra ele, né, tinha um telefone de brinquedo em casa. Eu falei: vamos perguntar pro Espírito Santo se tem algo aqui no quarto realmente. E ele fez essa pergunta pro Espírito Santo: Espírito Santo, tem alguém aqui no quarto? E aí o Espírito Santo disse pra ele, ele colocou o telefone de brinquedo no meu ouvido, né? E o Espírito Santo, ele compartilhando, ele me disse que não tem nada. E aí eu falei: e agora? O que ele te dá no lugar disso? Eu não lembro a pergunta bem certa que eu pedi para ele fazer naquele momento. Aí ele falou assim: mãe, o Espírito Santo quer falar uma coisa para você. E aí eu falei: e quando eu fui pegar o telefone para me colocar no meu ouvido, ele falou: não, mãe, não precisa pegar o telefone. Ele já me disse. Ele me disse que você é uma mãe bom. Foi a palavra que ele usou, uma mãe bom. E na verdade ele estava querendo dizer uma boa mãe, né? Uma mãe boa. Então, no momento em que eu nem estava precisando dizer para o meu filho quem eu era, mas o Espírito Santo, ele fez uma parceria, porque eu convidei a voz dele, ele fez uma parceria e ele mesmo liberou a identidade minha para o meu filho, porque é tão bom quando eles sabem quem eles são e quem a mãe deles é. É tão bom quando eles compreendem isso também. E eu não posso deixar de compartilhar com você um outro romper que nós vivemos em casa com a voz de Deus, que foi na conexão entre os irmãos. Por quê? Porque o meu filho mais velho, ele sofreu muito com a mãe que eu era para o meu filho mais novo, entende? Porque por conta do meu filho mais novo ter essa personalidade muito firme e muito posicionada, eu era muito agressiva, como eu já compartilhei, e o meu filho mais novo, que tem um comportamento muito doce, muito protetor, ele realmente, assim, você dá uma instrução para ele, ele segue de primeira, porque ele carrega essa essência de uma obediência muito rápida. Ele sofreu demais. E nessa jornada profética, um dia ele teve um sonho, e ele compartilhou para mim: mãe, eu sonhei essa noite que eu estava na escola e que eu estava nu na escola, e que eu estava me escondendo atrás de um carro, porque eu não queria que ninguém me visse pelado, porque eles iam tirar sarro de mim. Então nós identificamos no sonho dele que a voz do inimigo trouxe o que? Vergonha. E eu falei para ele: filho, você está vendo a vergonha, e a vergonha, ela não é a voz de Deus, ela é a voz do inimigo. Vamos perguntar para o Espírito Santo quando foi que a vergonha entrou na sua vida. E ele fez a pergunta: Espírito Santo, quando foi que a vergonha entrou na minha vida? E o Espírito Santo disse para ele que entrou pela porta aberta que estava no coração dele. E aí eu, em parceria com o Espírito Santo, falei:
Vamos então agora falar para o Espírito Santo o que ele vai fazer com essa vergonha. E ele perguntou ao Espírito Santo, o que acontece com essa vergonha agora? Então meu filho perguntou, ficou um tempinho em silêncio e ele me respondeu. Ele disse, mamãe, que a vergonha foi trancada dentro de um baú num quarto bem escuro e que a porta está até fechada e trancada. Eu falei, nossa, que incrível, né? Enquanto eu estava ali ouvindo, eu estava ficando maravilhada com a forma didática que o Espírito Santo estava se comunicando com meu filho. E aí eu fui aprendendo e estou aprendendo ainda como o Espírito Santo é humilde, como Jesus é humilde em falar com as crianças, coisa que a gente nem é ensinada como mães a sermos tão humildes com os nossos filhos. Então eu declaro uma restauração dessa humildade também aí na tua maternidade. E aí ele fez mais uma pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu faço para que a vergonha não entre mais no meu coração? E o Espírito Santo falou, você vai segurar a porta do seu coração com força e ela não vai entrar. E foi o que ele me respondeu. Ou seja, o Espírito Santo também estava dizendo para o meu filho que havia uma responsabilidade dele em não permitir a vergonha entrar. E a partir deste sonho, desta oração, dessa substituição da mentira pela verdade, um dia este meu filho que nunca tinha me chamado de chata, enquanto o outro já tinha me chamado de chata várias vezes, esse nunca, ele falou para mim, você é uma chata. E sabe o que eu fiz? Eu dei risada quando eu escutei ele me chamar de chata. Eu não briguei. Sabe por quê? Porque eu vi que ele estava vivendo realmente livre da vergonha, do que a vergonha causava na identidade dele. Então eu ri e fiquei tão feliz. E certo dia aconteceu algo que o Senhor fez que cooperasse para o nosso bem nessa maternidade profética. Mas se eu não tivesse a voz de Deus comigo, eu nem saberia o que fazer. Este meu filho mais velho também falou assim, eu nunca quis ter um irmão. Eu falei, filho, o que você está falando é muito sério, porque as crianças são muito puras, então preste atenção no que o seu filho, a sua filha fala, tá? Porque eles são muito puros. E quando eles falam, não é meia verdade, não é sim, não é tal, não é só talvez, é sim ou não. Eles têm essa pureza. E eu falei, você tem certeza que você está falando? Você realmente não queria ter irmão? Eu tenho certeza. Eu nunca quis ter irmão. Eu não queria ter irmão. E ele falou isso na frente do meu filho mais novo. Naquele momento eu falei, Senhor, eu preciso de você. E eu convidei ele e falei, filho, vamos perguntar para o Espírito Santo qual é a verdade sobre ter irmão. Você quer perguntar? Porque aprenda algo. Você conduz a criança a perguntar, mas você não obriga. Você apresenta para ela essa liberdade também. E ele concordou e nós fizemos uma pergunta para o Espírito Santo. Naquele momento, Espírito Santo, qual é a verdade sobre ter um irmão? E ele compartilhou para mim que ele viu um cachorrinho muito lindo, pretinho, com os olhos bem grandes, e que esse cachorrinho era muito fofinho, e ele começou a falar, até com essa vozinha, é tão fofinho esse cachorrinho, mamãe, os olhinhos dele brilharam, a face dele brilhou, e eu fiz parceria com o Espírito Santo naquele momento, e falei, filho, o que você iria fazer com esse cachorrinho se você tivesse ele aqui com você? E ele falou, mãe, eu ia dormir com esse cachorro, eu ia tomar banho com o cachorro, eu ia levar para a escola se pudesse, eu ia dar comida para ele, eu ia brincar com ele, eu ia fazer tudo que eu pudesse com esse cachorro. Então na hora então filho, essa é a verdade sobre ter um irmão. Você tem o seu melhor amigo, você pode fazer todas as coisas com ele, você realmente tem essa alegria. E eu fui ali na hora interpretando junto com o Espírito Santo e o meu filho mudou a face dele e ele agradeceu. Como é bom ter um irmão, porque o Espírito Santo comunicou muito bem com ele o que ele precisava ouvir para ele entender sobre o que é ter um irmão. E a partir deste dia eu posso testificar para você, o comportamento deles mudou muito, as brigas diminuíram 95%. E hoje eu os lembro disso, eu lembro eles que nós estamos em busca da conexão e não da desconexão. Inclusive, talvez você possa ter passado por isso já, do irmão mais velho às vezes ficar irritado porque o irmão mais novo quer fazer tudo que o mais velho faz. E eu pude explicar para o Heitor
que ele é como um isqueiro para o irmão mais novo. Ele acende a chaminha do irmão. E isso foi coisas que eu fui perguntando para Deus, como que eu vou tratar isso, como que eu vou abordar isso. E é muito mais fácil e muito prazeroso quando você percebe o Espírito Santo dizendo da maneira que o seu filho vai saber entender, melhor do que a que você acha que ele iria entender. Porque no Espírito Santo reside toda a sabedoria, toda a compreensão e todo o entendimento. Eu compartilhei aqui algumas experiências, mas são tantas, são vários momentos indo dormir, ao acordar, sendo intencional em perguntar as coisas para Deus e ouvir Deus falar com eles, Deus mostrar para eles que é interessado em diálogo, em intimidade, em conexão. E eu espero que isso alcance você em meio às suas dificuldades e te encorajem também a ter uma jornada como a minha, trazendo a voz de Deus para os teus desafios. Deus te abençoe.